Em uma das cenas mais memoráveis de Breaking Bad, Walter White encara a própria esposa e diz: "Eu não estou em perigo, Skyler. Eu sou o perigo." Uma frase que, com o tempo, se tornou símbolo de poder, de ego e da transformação irreversível de um homem que passou a se enxergar acima de tudo. Esse monólogo se tornou um dos mais icônicos de toda a série, repetido, remixado, citado e carregado de um peso dramático tão grande que, mesmo fora de contexto, ainda arrepia. Mas será que essa fala representa mesmo uma posição de força? Ou seria, na verdade, o completo oposto? O que poucos percebem é que por trás desse olhar frio e dessa frase marcante existe uma verdade desconfortável, algo que muita gente prefere ignorar. Essa cena é vendida como um dos ápices da autoridade de Walter White, mas e se eu te dissesse que é exatamente o contrário? E se em vez de força, o que essa cena revela é justamente uma fraqueza? No vídeo de hoje, a gente vai entender o porquê de uma das cenas mais famosas de Breaking Bad ser, na verdade, uma mentira, uma farsa. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. A frase dita por Walt acontece no episódio 6 da quarta temporada, intitulado de Cornered, que traduzido para o português significa encurralado, e é justamente daí que vem a ironia, porque quando essa fala surge de que ele era o perigo, Walter White estava longe de ser uma figura de controle ou autoridade. Na verdade, Walt está afundando em um cenário de tensão e vulnerabilidade. Além da relação dele e Jesse estar se deteriorando, ele estava sob controle de Gus e ameaçado constantemente de ser substituído, ou pior, eliminado e morto. A única coisa que o mantinha vivo era que até aquele momento ele ainda era o único capaz de cozinhar a metanfetamina com perfeição, o que o tornava útil. Mas utilidade não significa poder. E mesmo com toda a postura autoritária e imponente que ele assumiu ao dizer aquelas palavras, a realidade era outra. Ele estava acuado, exposto, sem espaço para se mover. Ele era uma peça substituível num jogo muito maior. Walt não era o perigo, ele era alguém tentando desesperadamente não ser descartado. E talvez seja exatamente por isso que essa frase soa tão poderosa, porque ela é, na real, um grito de desespero disfarçado de autoridade. Na superfície, parece uma afirmação de controle absoluto, de alguém que domina a situação sem medo, mas, olhando mais de perto, o que vemos é um homem tentando inflar o próprio ego, tentando se agarrar a qualquer vestígio de controle, enquanto tudo ao seu redor ameaça desmoronar. Essa fala não surge da confiança, ela brota da negação, de alguém que se recusa a aceitar a própria impotência. Walter diz: "Eu sou o perigo", porque não suportava mais ser visto como fraco, nem pela esposa, nem pela sociedade, nem por ele mesmo. Isso é, no fim das contas, uma tentativa de reescrever a própria realidade, de tentar se convencer de que está no comando. Parando para pensar, essa frase não nasce da força, ela nasce da humilhação. Claro que mais pra frente, especialmente na primeira parte da quinta temporada, Walter White realmente se transforma no perigo. O nome Heisenberg passa a carregar um peso assustador, provocando medo e respeito quase absoluto, mas naquele instante, naquele episódio encurralado, ele ainda não representava essa imagem, não era ainda essa ameaça. Naquela fase, o que víamos era um homem que vivia o oposto do que dizia. Cercado por inimigos, sua posição era instável, seu poder incerto. Walt já havia dado provas da sua crueldade, da sua capacidade fria e calculista de eliminar obstáculos, mas a verdade é que ele ainda caminhava na corda bamba, à beira de ser derrubado a qualquer momento. E essa fronteira entre o medo e a ambição é o que torna esse monólogo tão carregado de complexidade. Ele era um homem tentando a todo custo forjar um monstro dentro de si mesmo, para que o mundo acreditasse que ele era invencível. E o mais intrigante é que Skyler, naquela cena, estava absolutamente certa. Walt está sim em perigo, mas mais do que isso, ele está completamente perdido. Aquela resposta dele não nasce da razão, mas da necessidade de tentar disfarçar o próprio desequilíbrio. E talvez seja justamente por isso que essa fala tenha surgido, não apenas como uma constatação de realidade, mas como uma resposta impulsiva, uma reação desesperada à mulher que tinha acabado de desmascará-lo. Skyler o havia enquadrado como vulnerável,
amigável, como alguém que não é tão ameaçador quanto pensa ser. E isso, para alguém como Walter, é simplesmente insuportável. Aquela frase dita com tanto peso dramático é a maneira que ele encontra de se proteger e de se reafirmar. Um homem encurralado que, ao invés de admitir a própria fragilidade, escolhe gritar pro mundo e pra si mesmo que tinha o poder, mesmo sabendo que isso não era verdade. Era como se, ao se declarar o perigo, ele pudesse apagar todas as vezes em que foi desprezado, subestimado, diminuído. Nesse momento, a gente entende que o Walter não está apenas respondendo Skyler, mas enfrentando um conflito interno que o corrói por dentro, aquele eco que o lembra o tempo todo de que ele ainda se sente o professor de química ignorado pela vida, tentando provar que vale alguma coisa. A verdade é que, naquele universo violento e imprevisível, Walter White jamais teria sobrevivido se dependesse apenas de força ou de uma presença intimidadora. Até ali, ele nunca havia sido o homem mais temido do ambiente e talvez nem o mais respeitado, mas a sua vantagem é que ele tinha algo que poucos ao seu redor possuíam, uma mente brilhante. Enquanto muitos tentavam se impor pela brutalidade, Walt sobrevivia através do raciocínio, da manipulação, da construção de planos tão complexos quanto precisos. Ele poderia parecer fraco aos olhos do submundo do crime, mas a sua inteligência era crucial. Se não fosse por ela, Walt já estaria morto há muito tempo, e isso é o que mais sustentava o seu ego, porque cada plano bem executado, cada enganação bem sucedida, cada vez que ele saía ileso de uma situação que parecia impossível, tudo isso reforçava a fantasia de que ele estava no controle, e ainda mais, alimentava a ilusão de que ele estava acima dos outros. Sua inteligência se tornou sua armadura, sua arma, seu escudo, porém quanto mais se via como um gênio imbatível, mais se afastava da verdadeira realidade. O problema é que, com o tempo, ele começou a confundir genialidade com invencibilidade. E é justamente essa ilusão de invencibilidade um dos elementos mais perigosos da jornada de Walter White. O que começou com o medo de ser insignificante se transformou em uma necessidade doentia de provar que está no controle, que merece respeito, que é maior do que aparenta. E essa necessidade toma forma em um orgulho cada vez mais inflado, que passa a ditar suas ações. Mas o mais assustador é que mesmo quando Walt já tinha dinheiro suficiente, segurança e tudo o que sempre disse que queria, ele não para, porque no fundo não era sobre garantir o futuro da família, e sim sobre provar o que ele podia fazer e se tornar, sobre vencer, dominar, ser lembrado. Porém, o orgulho se torna também um impulso autodestrutivo, porque a falsa sensação de ser invencível que o ergue é também o que o destrói, e essa frase, "eu sou o perigo", é quase como um prenúncio de tudo que viria depois, uma frase que marca o início da ascensão e ao mesmo tempo o princípio inevitável da queda. O monólogo de Walt também funciona muito bem como um ponto de virada fundamental dentro da série. Se a gente para pra refletir, é um instante em que ele começa a deixar de ser apenas um homem ameaçado, tentando sobreviver, e dá o seu primeiro passo consciente rumo à sua versão mais temida, a personificação de Heisenberg, que irá acontecer por completo no episódio Crawl Space. Até a cena do "eu sou o perigo", ele ainda não era sinônimo absoluto de poder, mas já começava a acreditar que poderia ser. É como se aquela declaração fosse um esboço, um rascunho bruto do que viria a se tornar, marcando um dos pontos de consolidação e materialização de Heisenberg. Ali, ele não apenas mostra a Skyler, mas também a nós, seu lado mais obscuro de uma forma mais direta, sua parte mais sombria que sempre esteve presente, mesmo quando ele ainda tentava controlar a própria imagem de professor pacato e vítima das circunstâncias. É naquele momento que a máscara finalmente começa a cair e o verdadeiro Heisenberg começa a dominar. Mas, no fundo, mesmo após toda a sua transformação, Walter White continua sendo aquele homem desesperado para mostrar poder e valor à esposa a quem ele tanto quer impressionar. Ele se constrói como um monstro imbatível, mas essa é na verdade mais uma imagem para ocultar suas verdadeiras inseguranças. E talvez seja justamente por isso que a frase "eu sou o perigo" seja tão brilhante e inesquecível, porque mais do que ser impactante, ela revela sobretudo a fragilidade de Walter. A fala é uma performance, uma máscara de poder, mas também um reflexo do desespero de alguém que
luta para não ser esquecido e ignorado. No fim, a cena não é apenas o primeiro passo para a consagração do Heisenberg, é a expressão máxima da complexidade que está por trás do personagem. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e claro, não se esqueça de se inscrever para não perder os novos vídeos, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E se você curte Breaking Bad, a gente já fez vários vídeos dessa série aqui no canal, então corre lá pra assistir. Mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!